Oi gente, eu sou a Flora do Estudar Fora e essa é a série O que você precisa saber para estudar fora em parceria com a Exame. Hoje a gente vai falar dos testes que são exigidos pelas universidades estrangeiras para aceitar alunos aqui do Brasil. Então, o primeiro tipo dos testes são os testes de proficiência na língua do país que você vai estudar. No Brasil, esses testes são aplicados por entidades oficiais que representam os países aqui no Brasil. É o caso da Aliança Francesa, do Instituto Cervantes e do British Council. Esses testes vão medir se o aluno realmente não vai ter nenhum problema para acompanhar o curso lá na universidade. Então, eles medem muito o quanto você consegue falar, ler e entender realmente a língua do país que você vai. Os testes em inglês são pedidos para países que a língua inglesa é a língua oficial, como é o caso de Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, e também para países onde os cursos são ministrados em inglês, como muitas vezes é o caso de outros países europeus e de países como Israel. Os exames mais conhecidos e mais pedidos para isso são o TOEFL e o IELTS, além dos exames de Cambridge, que também podem ser uma opção. Nesse caso, a nota do TOEFL vai de 0 a 120. Para ser aceito numa universidade lá fora, a nota tende a girar em torno de 90, pelo menos. E se for para mestrado e doutorado, essa nota tem que ser ainda mais alta. Já a nota do IELTS vai de 0 a 9, mas a porcentagem que você tem que acertar fica mais ou menos igual do TOEFL. Nesse caso, os exames são pagos para fazer e o preço médio é de $200, o que atualmente representa mais ou menos R$750. No site das instituições que você quer prestar, já fala qual o teste que você vai precisar fazer e qual a nota mínima para ser aceito nessa universidade. Além da língua inglesa, muitas vezes, se você for estudar em outros países, é pedido teste para comprovar a proficiência em outro idioma. No caso de espanhol, são o DEL e o CIEL. No caso do francês, é o DELF e o DALF. E no caso do mandarim, o teste chama HSK. Tem um link aqui na descrição que fala de todos os países e os testes que eles podem exigir para você estudar lá. O segundo tipo de teste que pode ser pedido são os testes padronizados. A função desse teste é conseguir comparar, por exemplo, um aluno que estudou na Indonésia com um aluno que estudou no Brasil, já que muitas vezes o currículo do ensino médio ou da graduação é muito diferente. Para a graduação, é muito comum a universidade estrangeira pedir o SAT ou o ACT, que são testes padronizados que medem gramática, compreensão de literatura e matemática. Universidades nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia costumam aceitar os dois testes, mas vale sempre dar uma olhada no site da universidade para entender se eles realmente aceitam ambos. Além disso, algumas universidades estrangeiras estão começando a aceitar o Enem, que é muito parecido com o ACT e o SAT. Nesse caso, tem 30 universidades portuguesas e algumas universidades canadenses que já aceitam o Enem como teste padronizado para você estudar lá. Esses são os testes para graduação. Se você estiver buscando uma pós-graduação no exterior, os testes exigidos são o GMAT e o GRE. Esses testes eles são bem parecidos com os outros, mas eles exigem um pouco mais de raciocínio lógico. Nesse caso, o GMAT é muito mais pedido para os cursos de MBA, enquanto o GRE acabou se consolidando como um teste muito pedido para mestrados em outras áreas, como educação, ciências e tecnologia. O GMAT vale 800 pontos, e normalmente boas universidades exigem uma pontuação acima de 700. O GRE vale 170 pontos e normalmente é exigida uma pontuação acima de 160. Então, sempre vale dar uma pesquisada boa antes para entender o que as universidades que você vai prestar exigem para você estudar lá fora, para você conseguir se preparar de forma direcionada. Existe muito material na internet hoje ensinando a como se preparar tanto para os testes de graduação, o SAT e o ACT, quanto para os de pós-graduação, o GMAT e o GRE. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre carta de motivação e carta de recomendação, que também são bastante pedidos na hora de fazer o application para estudar no exterior e geram bastante dúvida. Até lá, obrigada!